Conta um pouco, assim, como é que foi. Na verdade, assim, hoje, ao auge dos meus 34, 35, tu tá por aí, olhando de cima, eu consigo ver de uma forma diferente do que quando eu olhava com 18. Então, com 18, eu achava que eu tinha um problema. E aí, com 22, eu achei que aquele problema tinha ido embora. Aí, com 24, eu achava que eu tinha outro problema. Entende? E eu imagino que daqui 20 anos eu vá conseguir olhar mais ainda e falar: puxa, achei que a depressão tinha acabado, já tinha acabado tudo. Então, é muito claro isso para mim hoje. Os problemas, eles foram mudando de lugar e não por uma falta de responsabilidade minha, porque nisso eu tiro o chapéu para mim mesma, porque eu sempre fui atrás. Então, a compulsão alimentar foi tratada, a terapia sempre esteve lá mesmo quando não tinha dinheiro para nada. Não só isso, eu sempre busquei muito por textos e vídeos sabe, de melhora, de interesse, de crescimento humano e tal. Mas eu comecei a beber muito cedo. A minha casa começou a beber, a minha família bebe. Eu acho que se eu não bebesse, eu não teria um relacionamento nenhum com meu pai, porque a gente sempre sentou para tomar uma cerveja. Sempre foi. E comecei a usar droga e beber muito cedo. E me dei sempre muito bem com isso, que foi o grande perigo. Então, eu nunca fiquei... Eu acho que eu fiquei bêbada de verdade, de cair uma vez na vida. Ah, então o teu limite era longo, né? Ele era distante, assim. Muito. Eu lembro na escola os meninos escreviam na lousa, né? Vai ter churrasco. Aí, meninas, 15. Meninos, 20. Lara, 25. Porque eu bebia muito, muito. Uau. E no daily basis, assim, no dia a dia. E com a família e tudo mais. Então, no ano de... Vou errar um ano. De repente, eu bebia sem beber muito. De repente, perdi um cachorrinho que era muito, muito importante para mim. E eu tenho certeza que não foi o cachorrinho, mas a perda de algo ao qual eu tive que me dedicar tanto. Que eu tive que me dedicar tanto, enfim, que doeu tanto. E aí eu lembro de... né? Assim, foi uma coisa que te mexeu. Foi, eu voltei para casa naquela noite me sentindo inútil. E aí o álcool tava lá como consolo. E eu falei, ok, aqui, tá beleza. E aí, das 9 da noite passa para 7, das 7 um dia passa para 6, das 6 não tem diferença para as 3, meio-dia já é socialmente aceito. E aí, aquilo vai indo de uma forma que eu começo a sentir os benefícios daquilo. Então, eu começo a ver que eu falo melhor com aquilo, que eu escrevo melhor, que eu tenho mais ideias, que eu consigo produzir mais. E aí, aquele meio-dia vira 11, e aí, num final de semana é 10. Mas chega um belo dia que, quando você acorda e termina seu treino às 6 da manhã, você fala, por que não? E aí, isso foi indo, assim, por um bom tempo. E eu não percebi de verdade. De verdade. Hoje eu olho as fotos da quantidade de... Quando a gente foi fazer a reabilitação, teve que jogar tudo que tinha em casa fora, eu realmente fico muito chocada. Mas eu juro que eu não via. Porque eu tinha uma referência do... Agora, eu devia ter me ligado um pouco. O vovô morreu de cirrose. Na família, todo mundo tem esse problema, então... E aí, o neto chegou no limite dele. Porque o meu lance é que eu ficava muito... A minha labilidade era muito alta. Então, eu estaria muito tranquila num segundo e mudaria completamente no outro. E como eu já sempre fui explosiva, eu também achava que isso era normal. Porque eu estava só ficando mais velha. E por isso eu estava explodindo mais. Não, e aí entra uma história de, assim, uma agressividade de no se tornar tom, agressiva, né? era isso que eu ia perguntar. Muito. Eu não dei pontos, mas eu tenho a mão aberta. Eu realmente era muito agressiva por coisas pequenas. E não o que a galera via na internet, porque isso nunca mudou. Eu sempre fui grossa, sempre fui direta, sempre fui... Eu sou irritadiça, mas não era isso que acontecia. Mas você não sai do seu centro, Esse só é a o ponto, forma eu não de perco, falar. exatamente, eu não perco, eu não vou enfiar a mão na cara de ninguém. Eu não vou parar o carro e descer do carro. Então, quando isso começou a acontecer e a coisa chegou no limite, ele disse, não tem a mínima condição. Aliás, ele não me deu nem escolha, ele marcou a consulta com o psiquiatra e falou, você vai. E foi comigo. E que mão de ferro também, né? Eu acho que, assim, importante. A gente falando de homens e meninos, também é importante. Pra mim, também é uma representação do decidir ficar, do jeito dele. E te Porque ele mostrar... falou, cara, desse jeito não vai dar pra ficar. Já que eu decidi ficar... quero. Assim, eu não quero. Então, assim, se a gente vai ficar, de uma outra forma, né? É isso. E aí, fizemos o tratamento e aí tá. O álcool saiu. A duras penas. Mas só uma pergunta aqui.
E desculpa se de alguma Imagina. forma te ofender, mas é que acho que as pessoas fazem muita piada ao redor desse assunto. Tipo, nossa, eu sou alcoólatra só porque tá bebendo demais. Mas eu queria entender, essa coisa do ir tomando mais cedo até... Qual que foi o limite pro Neto entender? Foi quantidade? Tá. Foi estar tomando uma cerveja todo dia? O que foi? Ou talvez verdade, atitude também. Não sei, porque na minha casa, por exemplo, minha mãe toma cerveja todo dia. Mas é uma. E, na verdade, a E gente não foi é pro quantidade. psiquiatra com essa pergunta. A gente também não sabia qual é a classificação. E, na verdade, a classificação, ela tem ramificações. Então, ele disse, olha, tecnicamente, se você toma 30 ml de álcool por dia todos os dias, você já Você pode ser é. considerado. Exato. Mas aí ele disse, tem algumas características mais fortes em certos tipos de alcoólatra. Então, a primeira coisa que ele me perguntou foi, você fica bêbada? E eu disse, nunca. Ele falou, é uma grande característica de um bom alcoólatra, entre aspas. Uau. Meu pai também não fica, minha avó também não fica. A gente tolera uma quantidade de álcool muito grande. A quantidade. Então, assim, uma coisa é uma cerveja, e aí tem que ver se é uma, porque todo mundo diz que eu tomo uma taça, eu nunca vi uma taça ser tomada. Nem eu. É de meia garrafa para mais. Exato. E aí, mas o mais impressionante que é, você consegue passar um dia sem? Nossa, porque isso foi o terrível pra mim, assim. Agora em julho eu tive que fazer um exame, que meu colesterol estava muito alto. Ela falou, fica 10 dias sem beber. Nossa. Foi uma tortura. Imagino. Sem piada, sério. Assim, eu comecei a me imagino. assustar. Sim. Que passar um dia, a gente tava ainda viajando, tava no Ceará, praia, sol, calor. Foi muito difícil. É Aí eu assustador comecei ver a que me não vai assustar. funcionar, né? Eu não consegui ficar... Acho que no quarto dia eu tomei um vinho. Eu lembro que o que me assustou, a primeira vez que eu me assustei, eu tava fazendo um programa, e esse programa começava às 8, 9 horas da noite, e eu tava disposta já a parar. Porque assim, quando ele me disse, é um problema, eu disse, provarei que não é. Então, não, vou ficar sem. E eu ia pra gravação desse programa, e aí eu lembro de entrar, tudo muito estranho, muito ruim, ok, vamos começar, microfones ligados, o assunto começa, e eu vi que eu não tava conseguindo pensar com clareza. E não necessariamente eu tenho exatamente essa jaqueta, ela é uma gracinha, né? É linda. Não exatamente porque eu não conseguisse pensar, mas porque eu tava com tanto medo de abrir a boca sem o conforto que eu sentia estando alta, que aquilo... E aí, em um certo momento da gravação, eu pedi, gente, eu preciso só de um minutinho. E eu desci, tinha um botequinho lá embaixo, eu dei um traguinho, subi e tudo. E eu te digo, foi o traguinho? Pior que eu acho que não. Porque nem é a quantidade que eu costumava beber até a noite, quando eu tava gravando o programa. Foi a segurança. Mas é a segurança. Então, esse jeito de agir já classificava. A quantidade nem se fala, porque realmente era muito. Não conseguia ficar sem, não notar o problema e, principalmente, causar problema a terceiros. Esse é o ponto. O que você bebe deixa quem está do teu lado desconfortável, irritado, as pessoas percebem a sua mudança. A sua mudança não é para melhor. Os exames, né? Enfim. E aí, então, Neto notou mais ou menos por aí. Eu fiz o tratamento, eu não quis me internar de jeito nenhum. Isso foi antes da depressão? Então, a depressão vem disso. Porque daí, assim, o álcool, eu imagino que mascarava tudo isso. Imagino, posso estar errada. Mesmo em terapia, eu nunca fiz questão de fazer uma Análise. Entendeu por nesse quê? sentido, necessariamente do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu sei que quando eu parei de beber, daí eu lembro que nas primeiras sessões, o doutor Cirilo falava para mim, você vai ver que a vida existe sim, é outra. Porque eu dava o crédito de tudo que eu fiz na minha vida, de ter vindo, de não ter dinheiro, e hoje ter tudo que eu tenho, a isso. E ele dizia, você não tem como... Sem o álcool você teria feito. Eu dizia, doutor, com todo respeito, pode ser que sim, só que nós nunca vamos ter esse N. Não tem como fazer essa pesquisa, porque já foi. Então, a única certeza que eu vou guardar para sempre é que foi assim que foi. E eu tenho medo de que daqui para frente não seja. E aí, quando deu os primeiros 15 dias de abstinência, que foram muito ruins... Isso foi o quê? 2020? Começo da pandemia. Início, logo que... Foi os 14 primeiros dias que a gente teve que ficar em casa. Por isso que deu certo de eu não precisar me internar, porque o Neto ficou lá do lado. E passamos por tudo aquilo, né? Achar as coisas pela casa, tomar um Listerine porque estava desesperada. E as dores musculares, as alucinações visuais, era tudo muito ruim, muito ruim, muito ruim. E em todo tempo falando, eu vou acabar esse período que vocês estão falando que tem que fazer e eu vou voltar. E aí, quando acabou, meu médico falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, tô bem, não sinto vontade de beber, tá tudo bem. Um mês? Quanto tempo foi? Mais ou menos. Aí eu falei, só que pra mim deu.
Eu não quero tem mais mais estar graça. aqui. Acabou, não quero mais. Mas tá tudo bem. Aí a depressão manifestou-se de forma muito, muito forte aí. Lara, mas você não estava medicada? Tava extremamente medicada. Eu fui muito bem medicada e muito bem acompanhada em todo o tempo. Desde o início, assim? Do primeiro dia. Como assim? Mas toma antidepressivo pra... Pro álcool tem medicação também. Tem alguns tipos de medicação que podem ajudar. Não, mas que você falou que, por exemplo, você não foi internada, né? E vou te dar um exemplo. Meu pai foi internado de depressão. E a grande parte da medicação dele era intravenosa. Porque, enfim, 1001 motivos. E aí, quando você fala... não fui internada, na minha cabeça foi uma coisa assim, talvez o tratamento dela tenha sido até mais leve, mas você tá falando que não, foi medicada desde o princípio. Cara, eu acho que não foi mais leve, porque eu não podia estar dopadinha, mais calminha, talvez. Talvez seria melhor pra mim. Sim. E outra, eu tava no meu ambiente, era terrível. Ele falava isso pra mim, ele falava, seria importante que você saísse daí. E aí, eu falo pra ele, Nossa, hoje a gente... será? Porque assim, Então, eu ia falar o isso... meu período pior da vida foi desmamando o antidepressivo na França, esquiando nos Alpes. Não, Foram mas é diferente. Foi os piores dias da minha vida. Queria estar na minha casa. Não, porque assim, ó, o que acontece... até hoje a gente tá risada disso, eu e Dr. Cirilo, que quando ele falou pra mim, é importante... Olha que interessante, porque eles precisam te avaliar todos os dias, então você tem rotina. Então, todos os dias, às 7 da manhã, você escova o dente. O que é importante que eles vejam? Como você tá escovando o dente hoje? E hoje, como é que tá? E hoje? E assim vai, né? Então, ele disse, olha, você tem rotina, então tem um almoço. Aí eu falei pra ele, doutor, quando o senhor me disse, aí você vai lá jogar o vôlei. Eu pensei, com outras pessoas? Não, com outras pessoas não. Morte. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero... E aí ele riu e eu disse, ainda vôlei, que tem 6 no time. Se fosse uma peteca, que é só 2, a gente dava um jeito, mas vôlei não tinha a mínima condição. E aí em casa, porque daí em casa, todo canto da casa, eu lembro que eu chorava e falava, é como se tivesse morrido o meu amor. É me tirar o amor da minha vida.